Olha, gente, até 12 anos atrás, 13 anos atrás, nós tínhamos 5 hospitais psiquiátricos e clínicas psiquiátricas aqui no estado de Alagoas, onde havia centenas de pessoas internas. O doente manicomial, não é, ele é como se fosse um condenado. Era, na verdade, né? Dá para falar assim, era. Porque a pessoa apresentava algum distúrbio neurológico, a família levava, examinava ele e, dependendo do grau, a pessoa entrava, passava ali 20, 30 anos, como se tivesse cometido um crime, condenada a uma prisão perpétua. Muita gente morreu em manicômios e hospitais psiquiátricos. No Brasil, em Alagoas. Eu tenho pessoa na minha família muito querida que eu perdi dessa maneira, sei como é essa dor, conheço de perto essa dor. Até que veio há 12 anos essa lei antimanicomial, que acaba de vez porque era um sofrimento você ir lá semanalmente ver seu parente, seu pai, seu avô, sua mãe, seu irmão, primos, dopados, literalmente dopados. E com a gente com o sentimento de que aquela pessoa estava ciente, consciente e, no entanto, dopada. Eu fiz matérias para reportagens nacionais, para algumas TVs no Brasil, tive no Ceará, que deu origem, inclusive, a essa lei antimanicomial, de um caso de um jovem que morava no interior do Ceará. Toda vez que ele ia ter crise, ele ia para um hospital psiquiátrico em Sobral, ficava lá até passar a crise, depois retornava para o seu ambiente. Até que foi uma vez, e quando ele teve uma crise, ele foi espancado até a morte. A família resolveu buscar seus direitos, o Estado não atendeu, achou que a família que estava louca. Ela foi ao Ministério da Justiça, também não foi, o caso foi parar na ONU e gerou essa condenação do Brasil para acabar com esses presídios psiquiátricos. Porque tem o manicômio judiciário, que é uma condenação imposta pela lei, que o sujeito comete crimes, percebe-se que ele é um distúrbio mental e coloca em risco a outras vidas e colocam ele isolado da sociedade. Os hospitais estavam funcionando dessa forma durante muitos anos. Nise da Silveira, a nossa psiquiátrica mais famosa aqui no Brasil e de Alagoas, alagoana, tentou acabar com isso, mas não evoluiu muito. O tratamento, as pessoas continuavam com aquele tratamento de ocupação lá dentro. Com o fim dessas internações longas, surgiram as residências psiquiátricas. Eu ainda acompanhei a resistência dos hospitais a abrirem mão, abrirem as portas. Muitos não queriam abrir a porta, porque tinha ali um dinheiro certo do governo federal que mantinha aquela estrutura. Foi uma resistência e surgiram em Alagoas as residências terapêuticas. O que é? O sujeito que estava lá como paciente é levado para uma residência terapêutica e já não é mais tratado como paciente, e sim como um morador, dono de direito, de liberdade, de poder sair, alguns acompanhados, assistidos, outros sozinhos, participar de competições esportivas. Em Alagoas nós temos apenas 7, precisa de mais, precisa de muito mais, tá? 7, e todas em Maceió. Quer dizer, muita gente do interior deve estar aqui. Mas isso é o que nós vamos saber a partir de agora, com a presidente da Associação dos Usuários e Familiares dos Serviços de Saúde Mental de Alagoas. Assumo, um nome até bem sugestivo. A fundadora e hoje diretora dessa entidade, Thelma Vieira, que é uma assistente social. Antes de mais nada, muito obrigado. É sempre uma honra entrevistar a senhora. Eu no começo, vi a sua luta para implantar essas residências terapêuticas, que é bem diferente da comunidade terapêutica. Muito obrigado por a senhora estar aqui presente. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse serviço, né, para que a população, tendo conhecimento, possa reivindicar
que sejam abertas mais residências, né? No sentido da gente dar continuidade e retirar as pessoas que ainda vivem em hospitais. Nós tínhamos 5 hospitais em Alagoas, 4 na capital e 1 no interior. Temos quantos hoje? Hoje nós só temos o Portugal Ramalho, que é público, e temos a Ulisses Pernambucano. E temos gente interna? Temos. Pacientes internos? Pacientes, né? Internos, morando no hospital. Alguém com 30 anos? 18 pessoas no Portugal Ramalho ainda. Quer dizer, aquelas centenas que a gente via lotando aqui não tem mais, Isso, né? Não tem. Não tem. Essas pessoas voltaram para suas famílias? Olha, alguns sim, né? Quando a gente iniciou as residências, né, que disse que ia para a residência, porque o médico via que tinha um perfil, a equipe via que tinha um perfil para ficar numa residência. E a família queria que permanecesse lá. Então, aí levou para casa. Né? E alguns não, alguns foram realmente para a residência terapêutica. Hoje nós temos 7 residências terapêuticas. 7 residências terapêuticas. Antes de falar quantas pessoas moram nessas residências, porque não são mais internos, são moradores, São né? moradores. São cidadãos que moram, né? Não são mais pacientes. Não tratamos eles como pacientes. Qual a diferença? Porque nós temos ouvido falar que nós temos 44 comunidades terapêuticas e 7 residências terapêuticas. Qual a diferença da comunidade terapêutica para a residência terapêutica? A comunidade, ela lida com pessoas que estão no uso abusivo do álcool e outras drogas, né? São os dependentes? Isso, são os dependentes químicos, é para a dependência química. E a residência terapêutica, não. São aquelas pessoas que eram tidas como moradoras de hospitais, né? Que a família, os laços familiares se esgarçaram, a família não mais procurou, né? Essa pessoa foi ficando, lá, né? os familiares faleceram e aí elas foram ficando, né? E tem outros que não podem voltar porque eles agrediam, porque é o primeiro cuidado que tem é o da família. E às vezes ele se revolta justamente contra esse que mais cuida, né? Que às vezes às vezes por ignorância. Nós não estamos chamando ninguém de ignorante, mas por ignorância dos cuidados médicos necessários, maltratava o paciente. Isso mesmo. E aí o paciente, a forma de reagir era agredido. Agressão. Agressão. A senhora, quando começou com esse trabalho, começou por quê? Da residência terapêutica? Bom, eu tenho um filho que ele tem transtorno mental, né? Ele é tratado no CAPS, que é o serviço... É o Centro de Atenção Psicossocial. Ele nasce a partir da lei antimanicomial? Foi o governo? Sim, os CAPs nasceram fruto dessa luta, né? A luta antimanicomial. Ali era governo Fernando Henrique, era, né? 12 Não, anos. foi anterior. Anterior? Acho que foi. Foi. E aí foram profissionais, né? Familiares que se revoltaram, iniciando pelos profissionais que viam aquelas condições precárias e perversas dentro muitos dopados, isso, né? Dos hospitais, e se revoltaram e começaram essa luta, que se intitulou a luta antimanicomial. Antes, né? A senhora tem ideia de quantas pessoas viviam nesses 5 hospitais e clínicas psiquiátricas? Olha, nós conseguimos, na época em que foi realizada a ação civil pública pelo Ministério Público de Alagoas, nós conseguimos retirar 70. Em cada casa vive 10 pessoas. Dessas 7, né? Dessas 7, todas... Quer dizer, tem uma com 11, né? Sim, São todas têm, todas as casas têm 10 pessoas morando. Né? São 10 moradores. Elas saem e elas são levadas para essas casas e lá tem o que para elas? A casa, a gente procura despertar neles o sentimento de pertencimento a uma moradia, né? O sentimento de que... A gente não diz que é uma família, porque ele sabe que ali não tem familiar nenhum. Os colegas que estavam no hospitais é que estão também povoando aquela residência. Sim. Né? Não vamos botar essa ilusão dele, agora vocês são a família, porque ele percebe claramente que não é família. Né? E são pessoas de laços diferentes. Isso, né? Mas eles gostam do tratamento. Né? Porque é assim, o que me chama a atenção, e muita gente deve estar se perguntando, saíram do hospital e foram para uma residência terapêutica, e moram 10. Mas eram pessoas que não deixam de existir a doença. Não deixa, porque são pessoas assim, cronificadas, né? A portaria preconiza isso. Então, as pessoas... E quando elas estão cronificadas, a casa é a tipo 2, ou seja, que precisa de mais cuidado, digamos, né? De mais profissionais,
Sim. Né? Porque são pessoas cronificadas, não vão... Melhorar da noite para o dia. Não melhoram da noite para o dia, mas melhoram e muito. Nós vamos chegar lá na melhora. Quer dizer, tem a casa para os casos mais... que precisam de um cuidado maior e tem a casa que... Sim, mas nós não temos aqui, é tipo 1. Que é a mais... As 7 casas são tipo 2, ou seja, essas pessoas que saíram do hospital, elas já saíram numa condição muito precária de saúde, tanto psíquica como clínica. Por exemplo, elas são levadas para essas casas. Elas ganharam 10 pessoas, têm agora uma moradia, um número, um endereço, né? Que elas não tinham antes, o endereço era do hospital. Mas lá, nessa casa, elas que fazem a comida, elas que... Não. Como é que é isso? Não, como é que todo funciona? cuidado é preciso, né? Porque trata-se de pessoas com transtorno severo, né? Então, todo cuidado é preciso. Então, nós temos lá... uma cozinheira. Para cada casa? Sim, cada casa tem uma cozinheira, tem cuidadores. Quantos, mais ou menos? Cada casa tem 4, tem uma que tem 6, que são 2 cuidadores por dia, mais a técnica de enfermagem, né? Isso, e a 24 cozinheira. horas? Isso, não, dioturnamente. Agora, à noite é que só fica um cuidador, porque à noite a boa parte deles dormem. Se ficar um assistindo televisão, outro que não tá sem sono para dormir naquela hora, né? Diminui muito o trabalho. Então, o cuidador... fica só um na casa, durante a noite. Na hora das refeições? Na hora das refeições, no começo foi muito difícil, sabe? Porque, assim, eles acabavam de comer, jogavam o prato na parede, né? Comiam e sujavam tudo. Como se fosse uma criança fazendo uma provocação. Isso, como se fosse uma criança. E hoje, a gente faz self-service para ele. Coloca tudo nos depósitos na mesa e eles vão se servindo. Quer dizer, já é uma vitória social, né? Com certeza, porque assim, para quem acabava de comer e jogava o prato para lá, né? E hoje... A casa é limpa. Isso, e hoje ele tem aquela noção de quantidade de botar, né? Porque isso tudo, no começo, fica ali mesmo o cuidador dizendo, olha, bote o que você for comer, né? Se você quiser, você vai repetir. Se quiser mais, vai repetir. Mas não bote para estragar. E aí eles vão colocando, sabe? E é maravilhoso. Talheres. Talheres, o uso principal é da colher, né? Sim. Da colher. Mas quando eles já estão digamos, mais familiarizado com os demais, né? Com a cozinheira, aí é permitido o garfo também, né? Eu contei aqui na abertura do trabalho porque o Brasil foi condenado a abrir e mudar essa política manicomial que existia. Abrir os muros, né? Como se diz. Por conta dessa condenação que teve na ONU, não é? Nós tivemos essa condenação, o país foi condenado a mudar a política. Porque existe o momento dos surtos que algumas famílias levam para o tratamento, no caso do CAPS. Nas residências terapêuticas, há momentos de surtos? Há. E como é que o caso é tratado? Olha, quando há momentos de surto na residência, o que faz? A gente coloca mais um cuidador na casa, né? Que já sabe os períodos? Sim, não sabe os períodos, mas os cuidadores que estão lá, eles já alertam. Eles já têm indícios? Já tem conhecimento, então ele diz, olha, fulano não está bem, fulano está diferente. Né? Eles notam a diferença, muito calado, muito quieto. Uma pessoa que é extrovertida, que vai lá e tal, que gosta de assistir TV e de repente está só quieto, aí diz, olha, fulano está perto de uma crise, fulano não está diferente. Aí a enfermeira já se alerta, né, para se for essa preciso... pessoa é cuidada aonde? Dentro da própria casa? Dentro da própria casa. Ela não vai mais para o CAPS? Não, vai para o CAPS. Agora sim, internamento não. Ela vai para o CAPS. Internamento não existe mais? Não, a gente não... Agora nós temos moradores que moram numa casa, que tem surtos. Todo o tratamento deles é feito pelo Centro de Atenção Psicossocial, nos CAPs, nos 3 CAPs. O caso grave fica 1 ou 2 dias e depois volta para casa? Não fica. Porque não fica mais nenhum dia? Essa é a falha, Arnaldo. Nós não temos o CAPS 3. O CAPS 3 é muito necessário. Que é aquela unidade de acolhimento temporário, né? Isso, que passa pelo menos quando ele está em crise, né, que está colocando em risco a sua vida. Porque assim, em crise ele pode ficar agressivo,
agredir um e automaticamente ele será agredido, né? Sim. Então, hoje, o que a gente faz? A gente coloca um cuidador para ficar dioturnamente com aquela pessoa, né? Quando ele se levanta, ele acompanha e tal, para que ele não agrida ninguém e nem seja agredido, né? Mas o certo era o CAPS 24 horas. Porque uma pessoa em desalinho coloca os demais também em desalinho, né? Em desequilíbrio. Sim, né? pode gerar Ficam agitados, né? uma confusão. Aí o certo seria, ele surtou. Então, vamos para o CAPS, esse CAPS 24 horas, que é o CAPS 3, ele vai lá, vai passar pelo psiquiatra, vai ver se ele fica numa observação, né? E em seguida retorna para casa. Para casa dele. Para casa. E na casa dele? Porque no hospital... as pessoas ficavam internas lá, como se fossem condenadas, né? Isso. Né? Semanalmente recebia o parente, né? Que ficava 1 ou 2 horas e depois ia embora, né? E a pessoa voltava para a vida de reclusa dela. Isso. Hoje elas continuam reclusas, são moradores reclusos? Não, eles saem, assim, a gente faz passeio com eles, né? Vão à padaria. É mesmo? Vão à padaria, compram pão, retornam, né? Alguns vão com o cuidador, né? A família deixa o dinheiro, uma parte do dinheiro do BPC deles, deixa na casa para possibilitar essa saída essas social. Atividades, esse conhecimento. Vão a shopping? Este conhecimento do território. Vão ao shopping, né? A cinema. Tomam sorvete, né? Quando eles querem. Tem uma casa que é ali no Estela Maris, então é muito próximo do shopping. Não vamos dizer aqui onde que é para não causar, porque nós temos pessoas e pessoas na comunidade. Todas essas casas são em Maceió, né? São em Maceió. Tem no interior, não? Não. São as 7 são em Maceió. As 7 são em Maceió. Né? Essas casas ficam aonde? Vamos dizer só o bairro, né? Nós temos 3 residências na Gruta de Lourdes, né? Porque a Gruta é um bairro assim, que tem casarões, que tem casas grandes, né? Vocês E é precisam isso de que a casas gente grandes. precisa de casa grande, Para cada espaço, quantos um ficam jardim, né? São 3 pessoas por quarto. Sim. Né? Então a casa tem que ter Cada um no sua mínimo, caminha, isso, seu armário. Isso. E aí essas pessoas costumam, né, ter o toda a sua individualidade preservada. Boa. Né? Bom. Eles têm sua individualidade preservada. Então são 3 na Gruta. 3 na Gruta, uma na Mangabeiras, uma no Estela Maris e 2 no Farol. Tá. Que são bairros. E acho que tem lugar que as pessoas nem sabem que estão ali, né? Não sabem. Os vizinhos muitas vezes sabem porque alguns gritam, né? Às vezes vê o entra e sai de gente na casa, né? E pergunta o que é, aí a gente explica, olha, isso aqui é uma residência terapêutica. A vizinhança, assim, teve alguma reação? No início tivemos problemas, né? E às resistência vezes temos da comunidade. Resistência, em uma das casas da Gruta, até hoje, porque lá tem algumas moradoras que elas têm um quadro psiquiátrico, assim, bem difícil, sabe? São quantos? De gritar. Entre 71, quantos homens, quantas mulheres? 71 Temos moradores. 40 homens e 30 mulheres. Quanto custa manter uma casa dessa? Uma casa dessa, no início, a prefeitura repassa o valor de R$30 mil. 20 vem do Ministério 30? da Saúde. Ah, tá. E 10 é a prefeitura de Maceió. Não é 39, não? É 30? Não, era 30, né? Tá. 2017, quando a gente abriu as residências, era 30 mil. Esse dinheiro dava para a gente manter. Não tinha inflação? Não. Aí quando veio a pandemia, pronto, aí... Hoje está custando quanto uma casa? Hoje está custando, em média, R$45 mil. E vocês recebem quanto? A gente recebe 39 mil. Com esse dinheiro a senhora paga aluguel? Com esse dinheiro pagamos o aluguel, porque o aluguel subiu com esse evento da Braskem, o aluguel subiu muito. Temos casa de R$5 mil, R$4 mil. Paga aluguel... Aluguel, manutenção, internet. Os funcionários? Né? Internet? Os funcionários, internet. Todas as casas têm internet. E os moradores podem usar a internet? Sim, se tiver o celular, eles usam a internet da casa. Tem algum caso que chama a atenção, que difere, por exemplo, que isso jamais aconteceria, a senhora diz assim, isso jamais aconteceria, de um morador se destacar em alguma coisa dentro da casa? Vários se destacam, né? Por exemplo, nós temos um, não vou dizer o nome, mas temos um na residência do Farol, masculina, né? E que ele é um exímio jogador de xadrez. Já foi campeão? Né? Já foi campeão lá no CAPES, né? Ele é um exímio jogador de xadrez. Uhum. E temos também outro na residência número 1, que é a do Estela Maris, e que ele era tido como o terror do hospital. Ninguém suportava ele, né? Sim. E ele
E até quando eu fui ao hospital, né, ele realmente era bem agressivo, sabe assim, até o aspecto dele. E o que mudou? E hoje ele é uma das pessoas mais tranquilas da casa. A gente vai para a associação, faz feira com a gente. Quando a gente vai fazer a feira da casa, ele vai. É confundido como... É confundido. Certa vez nós recebemos a visita da vigilância sanitária e aí o pessoal da inspeção, quando chegou lá, foi ele que abriu a porta. Até que a vigilância nos recomendou que colocasse... Quer dizer que vocês recebem visita, fiscalização? Sim, da vigilância sanitária, recebemos... Fiscalização do Estado, do município? Do Estado já recebemos também, da Secretaria de Saúde, do município, sempre porque a AGAP, a Gerência de Atenção Psicossocial, né, sempre está fiscalizando, olhando como estão as casas, como estão os moradores. Tratamento humanizado. Isso. Que a senhora falou que, quer dizer, a sua vontade de mudar essa realidade começou pelo seu filho, né? Sim. Eu acho que já deve ter acontecido com a senhora o que aconteceu com algumas famílias, chegar lá e levar para um tratamento e ver uma situação Eu nunca deplorável. consegui ver o meu filho por mais de 2 dias naquele hospital. E foram 2 internações que foi realizada, uma no Portugal Ramalho e outra na Miguel Couto. E sempre no 2º dia eu chego lá e digo, eu quero levar ele. Digo, eu quero levar. A médica me chama de louca também. Disse, a louca aqui é a senhora. Como é que a senhora quer levar esse rapaz do jeito que ele chegou ontem? Eu disse, eu quero não, eu vou levar. Seu filho, né? Eu sei que eu tenho o direito, né? A alta pode ser a pedido. Não é só o médico que pode determinar. O familiar pode pedir. Quer dizer, cada paciente desse, quer dizer, agora, morador, né? Melhorar aqui o linguajar. Cada morador desse é um filho para a senhora. É como se fosse... E aí tem momentos assim que a gente se sente mesmo, né? Por exemplo, eu chego lá na casa, tem um que ele é andarilho. Ele gosta de andar, sabe? Dentro da casa. Dentro da casa e fora. Se a gente deixar, ele passa o dia andando e chega de tardezinha, cansado, com os pés, mas chega feliz. Quer dizer, eles são livres, né? Aí ele chega lá, não todos, né? Alguns que a gente percebe que tem condições, a enfermeira avalia, o psicólogo avalia, vamos deixar aí. Psiquiatra. Aí ele vai para... Aí ele, Thelma, me deixe na padaria, Thelma, me deixe na padaria. Você volta, volto. Rapaz, você não vai demorar muito não. Ele, não, eu só vou dar a minha voltinha, vou na padaria e volto. Tá certo, tá aqui o dinheiro, vai comprar o pão. A gente fica com o coração na mão, como qualquer filho. Eu digo, meu Deus queira que ele volte logo, né? É o tempo que eu estou aqui. Aí daqui a pouco ele chega. Ele, tá vendo? Eu não disse que Quantos anos existem as casas terapêuticas em Alagoas? Nós estamos com eles, foi um presente de Natal. No dia 23 de dezembro de 2017, eles saíram do hospital, chegaram. Nós estamos 5 anos de casa, foi. Né? E outra leva veio em janeiro. Muita resistência dos hospitais? Sim. Resistência. Queriam abrir. E o que mudou na vida dessas pessoas? Que a senhora diga assim, mudou. Mudou o tratamento. Mudou tudo? Tudo. As pessoas também mudaram? Mudaram e quando conhecem, quando sabem, por exemplo, tem vizinhos que começam assim, mas depois vêm, aí até ajudam, vão lá, aí levam eles recebem doações. Teve uma época que nós tínhamos uma das casas, era ali na Jatiuca. Eles tinham uma fabriqueta de bolo. Todo dia a mulher mandava bolo para o lanche deles. Sabe? Lá em uma da gruta, tem um mercadinho perto, uma padaria. Aí, de vez em quando, mandava pão para elas. Né? Quer dizer, porque elas fazem, vê elas caminhando. Tudo, né? Muda tudo. Vê caminhando, vê indo para lá e para cá, às vezes pergunta e vê o cuidador, né? Aí diz, quem são? E outra, tem profissionais que eram do hospital, que veem eles na praça, aí para e diz, eu não acredito que é você. Sabe? Teve na Casa Feminina da Gruta, teve uma não sei se era médica, eu sei que ela estava num carro. A técnica de enfermagem me falou, né? Disse, olha, Thelma, a gente estava passeando com fulana, cicrana e beltrana, e aí passou um carro, parou um carro e disse, você por aqui, fulana. Aí ela disse, que maravilha como você está bem. Quer dizer, nós não temos mais aquelas centenas de pessoas... Centenas não, ainda temos. Não, temos 18, né? 18 no Portugal Ramalho, né? Temos também muitas pessoas que conhecem o trabalho, aí querem colocar os seus entes queridos que às vezes estão em casa... Quantas casas nós precisamos ter funcionando dessa maneira, como residência? Como residência, nós temos 7, nós precisaríamos de mais umas 4, pelo menos. Na capital e interior?
No interior eu não posso te dizer. Mas precisaríamos de uma em Arapiraca. Eu não conheço a realidade lá do Hospital de Arapiraca, com certeza. Para abrigar. Com certeza. Os seus pacientes, todos são de Maceió? Nesses municípios polos. Todos os pacientes, quer não. dizer, todos os pacientes não, todos os moradores. Não, nós temos de Cacimbinhas, nós temos de Delmiro Gouveia, nós temos de Maragogi, temos de Penedo, Palmeira dos Índios. Poderíamos ter residências nesses municípios, né? Principalmente nesses municípios polos, né? Arapiraca podia sediar uma residência e aí os outros municípios, não sei se através de um consórcio, né? E mandar, todos participarem. Isso depende de quem? Isso depende do poder público. Aí voltamos. Quer dizer, eu acho que deve ser uma outra luta da senhora, né? Para cada governo, um pensamento. Né? Para cada prefeito, um pensamento. Para cada governador, um pensamento. Mas o que a gente precisa mesmo é não só da residência, a gente precisa também da rede funcionando, né? Porque hoje eles vão ao dentista na UBS. Sabe? É a unidade básica de saúde. Qualquer emergência clínica que eles tenham, eles acessam a UPA, como qualquer cidadão, né? O dentista foi assim, bem... Porque o dentista é temeroso por quem é, entre aspas, normal, imagine, né? E eles, assim, aí a gente elas tiram foto e mandam a atendente segurando na mão dele e ele com a boca aberta. Olha, é assim, fantástico, sabe? Pois é, gente, nós estamos entrevistando Thelma Vieira, assistente social, a fundadora das 7 únicas casas residências terapêuticas, que não é comunidade terapêutica, é outra coisa, é uma coisa, eu acho até mais avançada, uma coisa séria, importantíssima em Alagoas, que precisa de uma política de saúde mental eficiente, funcional e dentro da realidade econômica do país. Esse é o tipo daquela entrevista que eu e você queremos saber mais. Algumas pessoas têm alguém na família com algum distúrbio mental ou que precisa de uma assistência mental, de uma assistência terapêutica que funcione, mas não como os hospitais que mantinham as pessoas presas como condenadas por não terem cometido crime nenhum. Nós com certeza vamos convidar a Thelma para voltar. Eu agradeço a você por ter vindo aqui. E qual apelo que você faz para terminar essa entrevista? O apelo que eu faço é que seja implantado em Maceió o CAPS 3. Vai nos ajudar muito e ampliar o número. O CAPS 3 é aquele que a pessoa é em surto, né, numa crise, ela pode passar até 72 horas lá em observação. E depois ele retornar. É o tempo suficiente para se sair de uma crise, digamos, né? Então, esse tempo ele passa lá em observação, tomando a medicação, acolhido pela equipe, psiquiatra, psicóloga. É só o que falta? O que falta é esse CAPS 3. Muito obrigado.